Meus amigos, o Sport pode fechar com o novo camisa 10. Exatamente, meus amigos. Aquele cara que chega e pode ser a 10. Na verdade, o time onde ele joga hoje, ele já é o 10, beleza? A realidade é essa. É aquele cara que chuta fora da área, dá passe refinado. É o famoso camisa 10 que a gente está precisando hoje. Mas eu vou mostrar para vocês todo o imbróglio, o que é que está acontecendo e por que ainda ele não chegou na Ilha do Retiro, beleza? Mas antes, amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre esse jogador, quero trazer uma atualização para vocês, beleza? Rapidinha. É o seguinte, meus amigos, a gente já sabe aí que a gente tá passando aí, vai passar mais de 10 dias para ver o Sport jogar. O último confronto foi sábado retrasado contra o Náutico. Isso mesmo, para muita gente até pensa que teve outros jogos, mas não, meus amigos, vai ser basicamente 10 dias sem o Sport atuar. Mas a gente tem que olhar o lado positivo, que o nosso treinador, tá certo, Márcio Goiano, está ali fazendo o negócio acontecer e, segundo ele vai melhorar, ou dizer assim, consertar alguns erros do Sport, que é saída de bola, uma marcação, mais pressão e deixar o time mais ajustados e também com algumas novidades que depois eu trago para vocês, beleza? Mas, meus amigos, o ponto que eu quero chegar não é só esse jogo, porque também é um jogo muito importante contra o Atlético, que, como eu disse a vocês, vai ser quarta-feira, é a permanência da gente na liderança, porque nesse final de semana, nesse último final de semana, o São Bernardo venceu o CRB no Rei Pelé. Isso mesmo, dentro da casa do CRB, o São Bernardo foi lá e venceu e temporariamente está aí em primeiro lugar, beleza? E a gente vencendo o Atlético, a gente vai lá e retoma essa nossa liderança. Agora o ponto é o seguinte, meus amigos, é que a Ilha do Retiro está sendo o caldeirão desse ano e o time ainda não mostrou mesmo de verdade assim, pô, a torcida está lado a lado com o time, só que os jogadores ainda eu acredito que não entenderam, ou pode ser que tenham entendido nesse último confronto contra o Náutico, onde o Sport soube sofrer ali naquele jogo contra o Náutico, jogou basicamente bem ali nos contra-ataques e foi lá e fez 2 gols. A realidade foi essa e teve uma sintonia muito boa. A gente espera que a força do Sport dentro da Ilha do Retiro retorne. Porque estava muito complicado esse negócio aí de a torcida tá indo e tá apanhando do CRB, como eu disse agora para vocês. O CRB tá apanhando dentro de casa, mas a gente apanhou em casa pro CRB. A gente perdeu pro Fortaleza, entre outros jogos. E até o próprio Atlético a gente perdeu também, mas foi na era Rocha. A gente precisa retomar essa pegada da Ilha do Retiro. E de antemão já quero adiantar que o Sport já anunciou aí que foram mais de 10 mil ingressos vendidos, tá? Eu acredito que vai beirar ali a 13, a 14, 15 mil torcedores na quarta-feira, beleza? Mas a gente tem que retomar essa pegada da Ilha do Retiro, porque fora de casa, venhamos e convenhamos, a gente tá jogando muito bem, beleza? Mas bora lá, gente, tranquilidade total, que rolo é esse? Que jogador é esse? Que novo camisa 10 que pode estar pitando no Sport? Explica aí. Bora lá, meus amigos. Já vou direto ao ponto aqui. É o camisa 10, o nome dele é Jonathan Robert, que ele é um jogador do Criciúma. Ele é o 10 do Criciúma. Só que tem um rolo que eu já tô sabendo aí há 2 semanas. Tá bom? Basicamente 2 semanas, mas eu tava apurando mais para não estar trazendo perua ou um negócio muito morninho para vocês. É o seguinte, tá? Ele, há 2 semanas atrás, ele é o camisa 10 do Criciúma, um cara que ele já teve passagem pelo Grêmio, eu vou trazer também alguns detalhes aqui para vocês, mas ele já teve passagem por Grêmio e tudo mais, só que ele teve uma briga com outros jogadores dentro do vestiário, não briga de murro não, tá? Briga de discussão, porque os jogadores começaram a cobrar mais ele dentro de campo, dizendo que ele não está jogando o que se espera, tudo mais, e ele não gostou muito. E Eduardo Batista saiu, entre aspas, tá certo? Quem não sabe, Eduardo Batista é treinador do Criciúma, entre aspas, saiu em defesa dos jogadores que cobraram ele. E ele não gostou muito, tudo mais, disse que estava meio chateado e pediu até para não jogar, tá certo? Falou com o Gasparini, não sei se vocês lembram, o diretor de futebol do ano passado, do Sport, pronto, ele também é diretor lá no Criciúma, ele agora é diretor no Criciúma. Então o Gasparini conversou com ele pediu para não jogar, disse que não estava com cabeça para atuar
no clássico contra o Avaí, não jogou contra o Avaí, e ele lá era titular absoluto, beleza? Só que ele não gostou e tudo mais, e sabendo disso, Ítalo Rodrigues ficou sabendo dessa informação e começou a conversar com o empresário do jogador, tá certo? Só que tem um imbróglio que é um pouco mais difícil da saída dele de lá, mas tudo indica que pode sair sim, porque o jogador tá um pouco chateado com o Eduardo Batista e com os outros companheiros, mas só que ele tem um contrato até 2028 e o Criciúma tá querendo grana para poder liberar o jogador. Mas o fato é, o atleta não quer ficar mais no Criciúma, beleza? Muitos vão dizer, é mentira, ele quer ficar assim e tudo mais, mas a informação que chegou é que ele não quer ficar. Até o último confronto, agora que foi contra o Londrina, ele entrou no segundo tempo, tá? Mas não entrou nem pra... o cara que era titular absoluto só entrou no segundo tempo e mesmo assim não jogou essas bolas todas. Mas o ponto que eu quero chegar aqui pra vocês é que esse atleta pode sim pintar no Sport por conta de Ítalo Rodrigues, também que foi o executivo no ano passado do Criciúma. Para quem não sabe, Ítalo Rodrigues foi o executivo do Criciúma no ano passado. Mas o ponto é o seguinte, Jackson, ele é ruim, ele é bom, ele vem mesmo ou não vem? Bora lá, bora por partes, tá? O primeiro ponto em relação a Jonathan Robert. É um jogador camisa 10 nato, tá? Ele não é um meia, aquele meia feito o Lucas Lima que fica flutuando e dando só passe, não. Ele é meia atacante. Então, se vocês escutaram um zum por aí, o Sport tá contratando um atacante, Jonathan Robert do Criciúma, ele não é atacante, ele é meia atacante. Aí tem muitos que dizem que ele é meia, outro diz que ele é atacante, mas ele é aquele jogador que ele arma o jogo e também pisa na área. Então é um cara que... É por isso que se chama meia atacante, que é aquele cara que faz essas duas pontas. Mas é um cara clássico, tá? Bate escanteio e hoje ele é o camisa 10 do Criciúma, mas como teve esse imbróglio todo, não tá dando muito certo ele ficar por lá. Mas o cara é torcedor do Sport, ele quer sim escutar a proposta do Sport e vai... eu posso até dizer a vocês aqui que tá pendendo mais para ele acertar do que ele não acertar, tá certo? Mas vai depender muito da liberação do Criciúma, porque... assim, é um jogador que eles estão querendo grana, eu não sei se o Sport vai querer liberar essa grana que eles estão pedindo ou não, beleza? Mas o ponto é o seguinte, joga a bola e se chegar, a gente consegue ter aquele camisa 10 que flutua pelos dois lados, beleza? Batedor de escanteio, batedor de falta, é o 10 clássico que a gente está precisando e principalmente, a gente tiraria o camisa 10 do Criciúma, que é um concorrente direto, para subir para a Série A, e a gente ficaria com a camisa 10 dele, beleza? Mas bora lá aqui para os números do jogador, para vocês terem uma ideia e não ficar só na minha balela, beleza? Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, Jonathan Robert, ele tem 26 anos, tá certo? Ele começou, meus amigos, no Barra, tá bom? Não tá mostrando aí, de baixo pra cima, beleza? Não tá mostrando aí. Mas no Barra, o Grêmio foi lá e comprou ele. O jogador fez sub-20, sub-23 no Grêmio. Em 2019 ainda, do sub-23, ele já subiu pro profissional, fez alguns jogos, foi emprestado para o Cruzeiro, foi para Portugal, voltou para o Brasil e quando ele voltou, ele ficou ainda no sub-23 do Grêmio e passou um longo tempo, como vocês estão vendo aí, até meados de 2024 ele ficou no Grêmio, mas não se firmou tanto, tá certo? Ele teve essa dificuldade de se firmar lá no Grêmio. Só que quando ele chegou no Criciúma, que o Criciúma já pegou ele liberado do Grêmio, então ele ficou do Criciúma 2024, em meados de 2024, fez apenas 6 jogos. Em 2025 foi o ano dele, tá certo? Que fez o Criciúma renovar com o atleta até 2028. Então, 2025, Jonathan Robert, ele fez 41 jogos, 6 gols e 5 assistências. Foi o auge dele. Jackson, ele não é um jogador tão bom assim como você tá falando. Ele é bom sim, tá? Só que quando se fala desses caras aí, o cara deixa os caras na cara do gol, os caras perdem muito gol. Como a gente viu que aconteceu muito isso no Criciúma no ano passado. Ele é um jogador muito versátil, bate escanteio, dá uma dinâmica no time. E isso hoje, pra mim, é o que tá faltando no Sport, beleza? Só que tem esse probleminha que ele tem um contrato que foi renovado no ano passado até 2028. E agora, em 2026, ele já está bem melhor do que em 2025. Se vocês olharem, ele tem aí um pouco menos da metade dos jogos. São 21 jogos com a camisa do Criciúma, 5 gols e deu uma assistência. Então, assim, o cara tá jogando muita bola. E lembrando, lá ele é o único armador do time. O time perde muito se ele sair do Criciúma. Então, se o Sport chegar, meus amigos, a fechar
que o Jonathan Robert vai ser uma das melhores contratações, beleza? Já que a gente espera que o Sport vai soltar mais grana agora, eu acredito que daria para o Sport pelo menos dar uma investida nele, junto ao Criciúma, de pega por empréstimo com opção de compra se ele bater as metas até o final do ano. Ele bater nas metas, o Sport vai lá e compra o jogador. Eu acredito que o Sport pode mandar sim essa proposta, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários se vocês gostariam da contratação de Jonathan Robert ou não. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.